Pode colocá-lo aqui na tela, professor de Ciências Aeronáuticas da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a gentileza do professor de nos atender e falar ao vivo comigo aqui. Boa tarde, professor. Eu queria entender, professor, boa tarde. Eu queria entender como é que funciona a autorização para decolagem, né? Depende do porte do avião, do porte da aeronave. No caso do Aeroclube, o aeroporto lá de Canela, existem aparelhos que são consultados e que determinam, olha, pode decolar agora, não pode decolar. Eu queria entender do senhor, que é um especialista da área. Perfeito. Então, boa tarde a todo mundo. Com relação à autorização de decolagem, talvez seja mais fácil de começar com o aeroporto grande e chegar em Canela na sequência. Sim. Então, pegando, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre, onde a gente tem uma torre de controle, né? A torre controla toda essa parte. Então, ela tem sensores espalhados por todo o aeroporto, onde ela coleta, por exemplo, direção e intensidade do vento, mede visibilidade, mede a altura da base das nuvens, tá? E ela determina se essa operação está operando visual ou por instrumentos. Por instrumentos seria, então, com referências dentro do painel da aeronave, baseado nesses sensores que tem instalado no aeroporto e ao longo do mapa todo, aí, né, da rota inteira. Além disso, a aeronave faz um plano de voo, então ela manifesta a intenção de se deslocar, por exemplo, de Porto Alegre para São Paulo, a rota que ela vai seguir, essa rota é verificada contra conflitos, tudo mais tal, processada e então autorizada. Então, quando a aeronave vai decolar num aeroporto controlado desses, né, como Porto Alegre aqui embaixo, ele solicita uma autorização do plano de voo, de acordo com as condições que estão operando, se visual ou instrumento. A torre autoriza esse plano de voo e, eventualmente, a decolagem dessa aeronave para coordenar com os outros tráfegos que estão em evolução, né, estão chegando, saindo e tal, e não ter conflitos. E a gente parte daí. Em um aeroporto um pouco mais, com menos estrutura, como Caxias do Sul, a gente tem uma rádio que fornece informações sobre a meteorologia, sobre os tráfegos que estão em acompanhamento, mas já não autoriza a decolagem. Ela simplesmente informa que o plano de voo foi aceito ou não, né? Então está processado, e o piloto define, então, o momento de decolar com base nas informações que ele tem. Um clique abaixo, a gente tem aeroportos que não têm nem esse serviço de informação de voo, como Canela, por exemplo. Em Canela, o piloto não vai ter esses sensores instalados na pista que vão informar a visibilidade e a altura das nuvens em um formato exato. A gente depende de estimados, né, do próprio piloto, muitas vezes, e não tem uma autorização formal para início de decolagem. O piloto julga, então, se a condição está adequada para o seu voo e inicia essa operação. Uma vez decolado, ele chama pelo rádio, aqui na nossa região seria o controle de Porto Alegre, né, e a coordenação começa a partir daí, mas a aeronave já está decolada. Faz sentido? Não, faz completamente sentido. Esse equipamento que o senhor citou, que nós temos aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, é o chamado ILS? Não, o ILS faz parte de um sistema de aproximação e pouso. Então, esse equipamento, ele guia a aeronave na reta final de aproximação, já alinhado com a pista, né, em relação à altitude, se está alto ou baixo, em relação à rampa de descida ideal, já protegendo de obstáculos e tudo, né, ou à esquerda e à direita da pista. Esses aparelhos que eu menciono são sensores, são instalados ao longo do sítio aeroportuário, né, que vão conseguir medir, seja por pulso laser ou, enfim, outras tecnologias, a visibilidade, a altura das nuvens. A gente tem também, provavelmente, na cabeça a imagem da biruta, que é aquela meia colorida que fica pendurada e mostra se o vento está forte ou fraco, né? Existem sensores eletrônicos, anemômetros, por exemplo, que vão fornecer, então, a direção e intensidade do vento para compor uma mensagem meteorológica para o piloto decolar ou não. Então, o ILS seria parte de uma estrutura, mas fala-se aqui dos aparelhos, né, que dão a condição do piloto, são esses sensores que vão medir se o aeroporto está operando visual, instrumentos ou fechado. E no caso do Aeroclube, do aeroporto de Canela, é uma decisão única e exclusivamente do piloto, né? Se tem um parâmetro de distância de visibilidade, além da questão da altura da nuvem, qual é a distância que se pode ser considerada assim, razoável ou segura para decolagem no aeroporto como esse? Sim, são parâmetros internacionais. O voo visual se define quando a gente tem pelo menos 5.000 metros de visibilidade. E para altitude a gente usa pés, né? Então 1.500 pés de visibilidade, mais ou menos dividido por 3, uns 500 metros aí até a altura da base das nuvens, certo? Se a gente tem uma condição inferior a essa, a gente tem então uma operação por instrumentos, a gente precisa então de mapas especiais homologados pela Força Aérea, instrumentação e treinamento especial
para fazer esse treinamento. E mesmo aqui em Porto Alegre, onde a gente tem toda essa instrumentação instalada, tem limites, né? Então, o ILS categoria 1, que você mencionou ali, que era o antigo que a gente tinha aqui em Porto Alegre, ele precisa de 800 metros de visibilidade horizontal. O categoria 2, que era o último que a gente tinha antes da enchente aqui, 400 metros. Então, mesmo em Porto Alegre, com tudo isso instalado, se a gente tiver uma visibilidade menor que 400, o aeroporto é fechado. Não tem como decolar, né? Tem é algum aeroporto? Uma operação... Desculpa, não, pode concluir a sua linha de raciocínio, por favor. Não, só comentando que mesmo para operação de instrumentos, há limite, não é assim, bom, então o aeroporto opera por instrumentos, com qualquer tempo a gente sai, né? Até existem equipamentos em aeroportos com muito movimento, por exemplo, Amsterdã, Lima, no Peru e tal, que permitem um pouso com visibilidade zero. São as categorias 3C, né? Mas eles são um pouco usuais aqui no nosso território, tal. São equipamentos muito caros de instalar e manter, né? A maioria dos aeroportos não tem um volume de tráfego e trânsito de passageiros suficiente para justificar a viabilidade econômica de um equipamento desses. No Brasil, então, não há nenhum aeroporto que tenha o ILS 3? O 3C, esse com pouso zero, eu desconheço. Tá. Professor, estamos conversando ao vivo com o professor Lucas Fogaça, professor de Ciências Aeronáuticas da PUC, que é um dos melhores cursos do Brasil. Daqui já saíram pilotos formados aí para trabalhar em várias companhias aéreas do mundo, né, do planeta inteiro. Tem gaúchos pilotando aviões no mundo, repito, no mundo inteiro. Sobre a chamada caixa preta, professor, esse tipo de aeronave, né, Piper Cheyenne 400, ele possui caixa preta? Não. Assim como um veículo comercial, né, sei lá, um caminhão que faça transporte de carga, ele precisa de tacógrafo, um carro de passeio não precisa de tacógrafo, os requisitos de equipamento de segurança também vão escalando de acordo com o tamanho da aeronave e o tipo de operação que ela faz. O avião em questão, o Piper Cheyenne 42, é uma excelente aeronave, moderna, rápida, segura, para os padrões, né? Apesar de não estar sendo fabricado, hoje em dia é considerado uma aeronave com bom design. Ele não tem requisito de caixa preta na fabricação, então é considerado uma aeronave mais simples, né? Não é uma questão da aeronave, então, não tinha caixa preta e estava infringindo a lei, não. A legislação para esse tamanho de aeronave não exige que ela seja instalada. O que não inviabiliza a investigação. Os próprios destroços, painéis, motores que foram sendo recuperados agora, né, permitem perícia, e o CENIPA consegue, com diferentes ensaios ali, né, determinar se os motores, no momento da colisão, estavam ligados, se o combustível estava contaminado ou não, em que posição os controles de voo estavam quando houve a colisão, né, fica marcado nos instrumentos de voo, alguma coisa assim. Então, dá para se reconstituir mesmo sem a caixa preta, embora com mais dificuldade. Claro que a caixa preta facilita muito o trabalho da investigação, né? E existe um prazo, geralmente, que o CENIPA fornece, né? Ele estipula um prazo aí para finalizar, para concluir a apuração, a investigação de um acidente como este? A conclusão depende da complexidade do acidente. Para acidentes maiores, com grandes linhas aéreas aí, e muitos passageiros, muitas aeronaves maiores envolvidas, pode levar até 2 anos, mas não é um prazo legal. O usual é que em torno de 30, 60 dias a gente tem um relatório, um preliminar, uma primeira manifestação, né, do CENIPA, e depois depende dos laudos, depende de quão complexa for a investigação. Mas, de novo, a aviação trabalha muito com a investigação para aprendizado. Então, o objetivo do CENIPA aqui é entender o que de fato aconteceu e gerar aprendizado para que isso não aconteça de novo. Vocês mencionaram há pouco que a polícia também faz uma investigação, elas são separadas. Sim. A investigação da polícia visa apurar as responsabilidades legais. Então, se alguém tem que ser processado, levado à justiça e preso, por exemplo, né, ou se deve pagar uma indenização e tudo mais, isso é o objeto de investigação da polícia. O CENIPA não se preocupa com isso, então ele vai demorar o quanto tempo precise demorar para, de fato, entender o que aconteceu e emitir recomendações para que isso não se repita. Né? Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a gentileza do senhor de nos atender. Muito obrigado, viu, professor? Professor Lucas Fogaça, eu reforço, né? Eu já conheci, já gravei como repórter na Faculdade de Ciências Aeronáuticas e é algo de primeiro mundo, né? Eu lembro dos simuladores de voo, assim, é algo que vale a pena conhecer, né, e o investimento que a PUC faz, né, neste curso que é referência
fora do Brasil, para se ter uma ideia, né, da importância do curso. Muito obrigado, viu, professor Lucas Fogaça? Um abraço para o senhor e, dentro do possível, diante de toda a tristeza que toma conta do povo gaúcho, um Feliz Natal para o senhor e para a família, tá? Obrigado, igualmente, equipe de reportagem. Muito obrigado. Professor Lucas Fogaça, especialista aí, né, em ciências aeronáuticas, e que acredito que tenha sido de grande valia o que ele acabou de explicar para a gente, né? Que é importante essas explicações técnicas, não sobre o que teria acontecido ou o que teria provocado, mas a estrutura de uma pista, né, de um aeroclube como o de Canela, de onde partiu o avião que 2 quilômetros depois caiu. Bom,